Eu peguei aqui, ó, a pergunta que eu falei que eu acho que vai ser legal é... Eu peguei aqui uns modelos de carro e vocês me ajudem a trazer mais modelos. Pode deixar. Inclusive, procura os mais vendidos do Brasil. Tá bom. Porque a minha pergunta é o seguinte, o que botei um carro na tua mão. Tá. Eu falo, mexe para fazer o melhor possível. O que você mudaria nesse carro? Tá. Como você melhoraria esse carro? Então eu peguei aqui, por exemplo... Alguns modelos de carro. Alguns modelos de carro. Um Jeep Compass. Jeep Compass. O Jeep Compass novo, ele tem duas motorizações, tem uma gasolina e tem uma diesel, tá? Na verdade tem duas gasolina e tem uma delas que é muito boa, que é a Hurricane 2.0. Anda pra caramba. Depende muito do que você vai querer. Se você vai querer performance nele, dá pra você ir pra baixo, descer um pouquinho, botar um pneu mais esportivo, uma roda maior, tirar mais cavalos, porque os dois gasolinas são motores turbo. Gastam então, muito. Não. Pelo contrário, quando o motor já vem turbo de fábrica, ele é muito mais fácil de você conseguir mexer, porque só eletronicamente eu já consigo dar muito mais cavalo para ele. Porque ele já vem com a turbina instalada. Era diferente quando você tinha que turbinar um carro. Hoje você não precisa turbinar o carro, ele já vem turbo de fábrica. Porque daí a fábrica, em vez de produzir um motor 6 cilindros para o Jeep, ele produz um 4 cilindros com a turbina, que quando ele está andando num engarrafamento, ele consome igual um 4 cilindros. Então você não está me falando de problema, não é um problema do Jeep Compass. Não é um problema, não é um problema. É uma vantagem, por exemplo, para quem tem hoje esse carro, porque ele tem uma possibilidade de modificar sem você ter que gastar muito. Ele ganha ali um Talvez bom a pergunta que eu quero custo-benefício. fazer é qual que é o problema desses carros que você mudaria, entendeu? Acho que é melhor esse lugar. Qual é o problema que eu mudaria? Qual que é o problema que você Compass? mudaria? Pior que o Compass tá um carro bom agora. Eles arrumaram. Antes ele tinha um motor 1.8 que era horrível. Um dos piores carros que eu já andei na minha vida, de consumo, assim, sabe? Não fazia 200 km com um tanque, assim, de autonomia na estrada. Mas hoje é um carro bom. Eu talvez mudaria... Tem algo que me incomoda, eu aluguei um esses dias, a central multimídia dele me incomoda. A integração dele com o Você telefone, deixaria... com Se CarPlay botasse e na tudo tua mais. mão, tu ia botar um negócio mais... Eu ia tentar ter um sistema de pica. entretenimento melhor. Tá. Qual aí? Fala aí, joga aí. Vamos lá. O primeiro carro mais vendido em 2025 foi a Fiat Strada. Fiat É isso aí. Strada. O que você mexeria numa Fiat Strada? Qual que é a problemática da Fiat Strada que você, na sua mão, você daria um jeito? Fiat Strada, eu mexeria na motorização. Infelizmente, a Strada ela não vem com as motorizações mais fortes da Fiat. E eu, particularmente, acho que uma picapinha com uma pegada esportiva, igual teve no passado, por exemplo, a Montana SS, teve alguns modelos assim de picapinhas, a própria Saveiro, Sim. tinha a Saveiro TSI, que era meio esportivinha. Se eles botassem uma motorização um pouco mais apimentada, com certeza Mas me assustou. O Fiat Strada é o carro mais vendido do Brasil. é o carro mais vendido do Brasil. Caralho, 142 mil unidades. que doideira. Mudou muito o meu Brasil sabia disso. do Brasil de hoje. Frota, né? Muito pra lógico. empresa. Alexandre Frota, virou deputado federal. O segundo mais vendido foi o Volkswagen Strada, Polo. Esse eu imaginava. O que você mudaria Depois, no Polo? É. Eu tive um Polo e o meu eu mexi turbina, painel, mas pra todo mundo, eu me incomodava no Polo. O meu era o manual de entrada. Eu mudei o painel do carro. Por incrível que pareça, o painel me incomodou muito nesse carro. Porque o meu, como era o de entrada, é uma telinha pequenininha no meio do painel, assim, sabe? E você pega o modelo mais básico, ele é de ponteiro normal. E você pega o mais alto, ele é uma tela inteira no painel. Eu falei, cara, botasse o de ponteiro, mas não botasse essa tela de Tamagotchi aqui. É porque ele faz, talvez, pra conseguir vender a... Mas é isso que eu tô falando. Pra parecer mais premium, ele... Então quando você dá esse up, você também valoriza um carro. Claro, porque daí quem comprou o meu carro viu que aquele painel... Falou, cara, mas é o painel do completaço. É igual o cara que compra um carro com subwoofer. Ele não é o som de fábrica, e aí você É pode difícil você não gostar daquilo ali. Tipo, pô, todo mundo vai gostar de ligar o som e ser um som um pouco mais potente. Mas isso que dá você- valor pro carro? Dá valor pro Dá carro, valor pro carro. claro. O cara não perde... É aquilo que eu te falei, você vai botar uma roda original, Sim. mais esportiva, mas é a roda original, você valoriza o carro. Você vai ter dois polos com a mesma quilometragem, com a mesma coisa, só que um tem o painel e o outro não tem, Sim. você vai no que tem o painel, Vai no que se o tem o preço painel. for igual. Faz o terceiro aí Entendeu? que eu tenho mais dois aqui. O terceiro é o Fiat Argo. Fiat Argo. Cara, o Argo, ele entra na mesma questão da Strada. Ele não tem uma versão Abarth,
que seria uma versão esportiva, assim, né? Embora que seja um carro prático, para quem quer ter como primeiro carro, é uma opção muito sensata, a manutenção é bem econômica, digamos assim, consequentemente o seguro dele também vai ser, mas ele não tem uma motorização muito boa na linha Fiat. Ainda não. Espero que a gente tenha o Argo, por exemplo, com os motores turbo de fábrica, que já existem, né, em alguns Pelo que eu tô carros. entendendo que você tá me falando, assim, parece que modificou a forma como você consome carro hoje, né? Hoje tá numa coisa de custo-benefício, porque o carro já tá caro. Então o cara ele precisa tirar algumas coisas para você viver o seu dia a dia, que é diferente da década de 70, que o cara comprava um carro, porra, o motor era arregaçando, que hoje não é sustentável você ter um carro desse daí. É só Isso. para quem ama muito o motor. Não é nem pela questão do motor ser arregaçando, eu entendi quando você falou isso, no sentido de, tipo assim, o motor era top. Não é que hoje o motor não é top, mas hoje o motor ele tá defasado, sabe? Ah. Na época, meio que, vamos trocar de motor a cada 5 anos aqui na linha? Vamos trocar de motor a cada 5 anos. Pô, os engenheiros lá projetaram um troço melhor, vamos botar na linha Sim. e pau no gato. Hoje, pela questão de custo, lembra que eu te falei que todo mundo convergiu para isso aí na indústria automotiva? Cara, a gente precisa pelo menos vender 3 milhões de motores aqui até a gente pensar em mudar esse motor. Então, Então eles vão empurrando estratégica, esse motor em tudo que é carro da linha que os caras conseguem, até, tem esse motor aqui que é muito melhor. Lançaram lá na Europa, lançamos nos Estados Unidos, vamos substituir? Não por quê? Porque a gente ainda tá naqueles 3 milhões até fazer valer aquele projeto daquele motor. O investimento do motor. O investimento daquele motor. E aí, nesse caso da Fiat, eles estão em transição. Então, uma parte da linha de carros deles, a parte de entrada ainda usa motorizações mais antigas, né? Tipo o Fire do próprio Uno, lá atrás. Lembra? Ainda vive dentro da linha Fiat, como uma base, lógico, os periféricos foram evoluindo, mas ainda estão lá, e eles estão passando agora para a transição dos motores turbo Sim. deles, né? Volkswagen já praticamente não tem mais, os motores, a maioria é sempre mais moderno, a Ford não está mais no Brasil, então não tem mais carro popular aqui no Brasil. Não tem Ford mais no Acabou, Brasil. só Mustang, SUV... Puta, pode crer, né? Isso que mudou muito também. Por isso que Fiat tá em primeiro também. Tá concorrendo cada vez com menos, né? Peguei aqui um que é um carro mais premium, né? Vou botar aqui Audi A3. O Audi A3, boa. O Audi A3, eu particularmente botaria, além, lógico, de ter um pouco mais de potência, porque é uma mecânica muito legal para ganhar potência, eu acho que eu talvez botaria um visual mais agressivo nele. É verdade. Ele era carro de comedor há muito tempo atrás. Galera. Até hoje na verdade, né? Mas dá pra ser mais. Só que ele ficou... O que acontece? A linha da Audi, ele tem o A3, o S3 e o RS3. E aí dá pra você botar o body kit do RS3 no A3. E aí você olha assim, pra quem conhece de carro, já olha e fala assim... Vai comer geral, rapaz. Mas pra quem não entende, cara, fica bem legal, fica bem bonito o carro, assim. E por último aqui, botei aqui uma X1. X1? Boa. Uma BMW X1. A nova. 0. Putz.